A paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus para todos. Yes! Vamos orar. Pai, eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações, não apenas daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo ou ainda vão assistir, vão compartilhar dessa ministração, desse culto, que seja assim, diz o Senhor. Fala, Senhor, vem ajudar, que eles consigam assimilar, receber, apreender e desfrutar dessa palavra, Pai. Que venha o toque do trombetear dos anjos do Senhor que trombeteiam a palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês o que está em Lucas capítulo 14, verso 7, do 7 até o 11. Lucas, eu vou passar um pouco na Bíblia com vocês, muitos textos, a Bíblia fala muito disso, nem vai dar para eu ler todos os textos, tá bom? Mas nós vamos passar alguns deles, tá? E disse, aqui é Jesus falando uma parábola, tá bom? Jesus que está contando uma parábola. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, nem aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Até aí, obrigada, Ana. E aí, Jesus está contando essa parábola, ele está dando ali, ensinando etiqueta de conduta. Ele está ensinando etiqueta de conduta. Já aconteceu com você? Isso aconteceu comigo, gente. É legal assim comigo, sabe? Porque as vergonhas que eu passo eu não escondo, eu conto. Então ali em Araçatuba, em acampamento ou em recalque, nós estávamos ali com a igreja hiperlotada, várias igrejas ali. Quem conhece Araçatuba sabe que é muito grande. Já aconteceu algumas vezes, eu acho que nós aprendemos essa lição lá atrás, mas muito lá atrás mesmo, que os pastores lá sentam na frente, na fileira da frente, né? E já aconteceu de eu ir sentar na fileira da frente e vir alguém falando: você não pode sentar aí, pastora. Aí é reservado para pastores, seria assim, para pastores mais dignos do que tu, que são os pastores da igreja, de lá mesmo. Que claro, o pastor lá dá essa honra aos pastores da casa. E o nosso lugar seria em outro lugar. Aconteceu isso comigo umas 2 ou 3 vezes. Igreja lotada, todo mundo sentar, lavar, Claudinéia levantar para sair do lugar e sentar no derradeiro lugar. Então aqui não é assim que eu estava me orgulhando. Eu errei, não sabia. Mas é uma vergonha, gente. Você está num lugar e alguém falar aí é para alguém que já foi reservado e esse alguém não é você. E aqui Jesus está dando uma etiqueta de ensino. Eu queria ler também um texto que está em Tiago 4,6, e a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso, e você vai perceber até o final da palavra quantas vezes você está encaixado, inserido nessa situação e não percebe. Tiago 4,6 diz: antes, ele, Deus, dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você, como eu, pode dizer assim: mas eu não sou soberbo. Eu não, imagina, olha a cara de humilde que eu tenho. Gente, olha para a cara da pessoa que está do seu lado e fala: que cara de humilde você tem. Olha que carinha de humilde você tem. Olha só. Mal sabe, olha, vamos ver as definições, tá bom? São palavras sinônimas, mas eu quero falar as definições dela. O que é arrogância?
O que é arrogância? É rebeldia contra o nosso Criador. Eu vou ler 2 Timóteo 3:2, enquanto a Ana põe ali. Eu gosto muito desse texto. Fala que coloca no 1. Nos últimos dias teremos tempos difíceis e as pessoas serão assim. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Ok? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Por isso, as pessoas seriam assim. Nós estamos vivendo essa pandemia de arrogância soberba. Por isso, tantas doenças da mente, doenças da alma. Por isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem outra tradução que diz tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. A tradução, eu gosto muito de uma palavra que o Marcos usa, é detratores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, para aí, por favor. Nos últimos dias, haveria uma pandemia disso, e cada palavra vale uma pregação, e eu amo essa palavra, eu amo pregar sobre isso, porque cada palavra fala sobre algo que seria nos últimos dias, e nós temos que ter o cuidado de não vivermos, de não sermos assim. Mas hoje eu quero falar sobre o orgulho, que é a arrogância, é rebeldia contra o nosso Criador. O que é presunção? Que ali falou presunçosos. A sua arrogância te leva a fazer previsões do futuro, o que não quer dizer que você não possa fazer planos. Mas Provérbios fala que o homem faz planos, o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Só que os homens presunçosos não deixam Deus se encaixar nesse negócio. Eles fazem planos, eles são arrogantes. Insolentes, tem uma tradução que fala insolentes. O que é insolente? Você já ouviu falar, você é insolente, você nem sabe o que é isso. Atrevido, desrespeitoso. Hoje, nos dias de hoje, a sociedade entende a insolência como algo bom. Essa pessoa aí é atrevida, ela é abusada, ela é insolente. E isso não é bom. É uma pessoa desrespeitosa. Pensam que isso é ousadia ou coragem. E não é desrespeito. A palavra diz isso. Orgulho é o sentimento de prazer ou grande alegria com o próprio valor. E altivez de espírito, olha, você viu? Então vamos lá: arrogância, presunçoso, insolente, orgulhoso e altivo. Altivo é uma pessoa que tem uma autoconfiança exagerada, ok? Então eu vou dar só um exemplo, porque vocês vão entender como eu mereci açoites, como eu mereci muitos açoites. Quando eu completei 60 anos, foi naquele ano, 2020, ok? E quando chegou no meu aniversário, eu estava numa crise violenta comigo mesma. Porque eu amo meus aniversários, eu amo as décadas mudando. Porque cada década que muda para mim, representa algo diferente. Então, quando eu completei 30 anos, eu chorei o dia inteiro. E o pastor, meu pastor ficou preocupado. Mas irmã, eu falei, não, pastor, eu estou feliz. Eu estou feliz, porque eu compreendi o que era uma mulher balzaquiana. No Red Balzac diz que uma mulher balzaquiana está na plenitude aos 30. Então eu estava feliz, retumbante, eu realmente estava na plenitude. Já tinha os 3 filhos, mas continuava a Claudineia melhorada, certo? Quando eu fiz 40, outra virada. Eu tinha o cabelo abaixo da cintura, e era um cabelo de índia, que era assim, elogiado por onde eu fosse. E eu falei assim, quando eu completar 40 anos, eu vou cortar aqui. Quando eu completei, na minha semana de aniversário, eu fui lá. Aí era a idade da loba, eu fui lá e cortei o cabelo. Uma mudança radical. Mas pensa no ser radical, você com esse cabelo que você está, Bia, chega lá e tosar igual eu. Certo? Pensa no negócio. Fui lá, radical. 50 anos também foi outra virada radical. 60 anos. Crise. Por quê? Chorava, Senhor, por
E agora, 60 anos. Eu tô com 60 anos. Eu me sentia como aquele indiciada. Eu fui indiciada. Eu tava igual aquele cara. Jim Carrey. Dá vontade de subir em cima das mesas e falar, eu fui indiciada. Eu me sentia bêbada de estar com 60 anos, porque na minha cabeça, olha para mim, por favor. Para mim, por favor. Na minha cabeça, eu cheguei aos 60 anos, gente. E quando você chega, a minha concepção é chegar lá e você está vitorioso. Você ter conquistado, você ter atingido os seus alvos. E ali eu chorava falando, não é possível, Deus, que eu vou acabar os meus dias nesta derrota profunda, porque era 2020. Não é possível, depois de ter vivido 18 anos de igreja, e agora eu não tenho nada, eu não conquistei nada, eu não sou nada, e eu não sou ninguém, eu tinha perdido tudo pelo que eu tinha lutado. Foi uma crise para mim. Por quê? Porque na concepção do mundo, principalmente na linguagem do coach, principalmente nessa linguagem, conquistar significa conquistar poder, dinheiro, fama. E ali eu não tinha nada, eu tinha perdido tudo. Não tinha nada. Tanto que numa das aulas que nós tivemos aqui na igreja, nós aprendemos a fazer a posição da Mulher Maravilha todos os dias de manhã. Qual que é a posição da Mulher Maravilha? Eu acho que não vai aparecer aí, mas eu vou fazer assim. Todos os dias de manhã você tinha que ficar na frente do espelho assim. Posição de Mulher Maravilha. Para você se sentir empoderado. E tinha umas frases que a gente tinha que falar, não lembra? Tinha umas frases que era empoderamento. Eu tinha que ser empoderada. Levantar bem a cabeça e falar aquelas frases, tipo, eu sou o cara. Mas tem assim também, com a mão Mulher Maravilha, gente. Posição de Mulher Maravilha. E aquilo mudava sua mente, destravava sua mente e tal. Bom, daquilo tudo que eu tinha visto, e que você vê isso o tempo todo pela internet, porque a linguagem da internet é, você tem que estar empoderado, você só vai estar bem se você está muito rico, igual eu estou rica. E assim, fala, quem não vai nessa vibe é burro e fracassado. E ali eu estava nos 60 anos, que não era mais 40, que não era mais 30, mas é 60. Se eu for viver até 80, faltava 20 anos. Tô velha. Ali. Mudou, tá? E aí, a derrota era profunda. Porque segundo todos aqueles conceitos, eu estava profundamente derrotada. E alguns de vocês, se não todos, olham para a sua... Eu terminei terminei um trabalho com o pastor do Peru. Ele é da cidade onde o Ronaldo nasceu. É em Jaboatão, a cidade do lado, Pernambuco. E esse pastor tem 3 filhos e agora é missionário no Peru. E na cabeça dele, ele tem 38 anos. Na cabeça dele, ele estava em profunda agonia, porque ele era um derrotado. Plenamente derrotado. O homem é um missionário no Peru, com uma igreja ótima, com filhos ótimos que aceitaram, porque eles não são criancinhas, aceitaram o chamado dele, a esposa está com ele, ele conquistou 2 propriedades, ele tem um apartamento e um terreno, mas não é num lugar bom, mas ele tem, e começou tudo com nada, e na cabeça dele, ele fala, é muito engraçado ele falando, eu sou o Jonas, tem que me jogar do barco, porque o problema sou eu. Sim, ele terminou, eu falei, irmão, só não fica empoderado como a Mulher Maravilha, porque não vai dar certo. Porque o conceito de sucesso no mundo é você ter muito dinheiro,
é você ter fama, você ter muitos seguidores, você ser influencer, ter muitas curtidas, é você ter muitos inscritos. E eu olhava os números dos inscritos, o número das visualizações dos meus vídeos, só fracassada. Em nenhum momento eu pensava que os meus filhos são homens incríveis. E no pior momento da vida deles, quem os criou fui eu. Depois o Ronaldo era um pai excepcional. E são homens incríveis, que construíram famílias. Mas não deu certo. E não via as vitórias. Que essa porta não fechou. Gente, você não tem ideia como essa porta não ter fechado. É um milagre. E olhava os números na igreja. E assim, eu fiz uma anotação na pregação que de 53 semanas em 2020, 42 foram de más notícias. 53 semanas, 42 semanas foram de más notícias. E no meu conceito, nós éramos derrotados. Por quê? Porque era o conceito do mundo. O conceito que nós trouxemos para dentro da igreja, e é o conceito que a igreja moderna vive, que sucesso é isso, que você assimila. E eu vou falar um pouco desses caras da internet depois. Sócrates diz assim: só sei que nada sei. Só que essa geração é a geração dos superpoderosos. Gente que lê 4 livros e vai para a internet ensinar que Sócrates está errado, que a gente é demais. Olha as frases que a gente tem que falar. Confie em si mesmo. Faça tudo o que você quiser e você chega lá. Desde que você se esforce muito. Então, desde que eu me esforce muito, se eu resolver alguma coisa no meu coração, eu chego lá. Eu já ouvi muita gente dizer: e ninguém me para quando eu resolvo fazer alguma coisa. Ok? Então essas pessoas, confiem em si mesmo. Posso tudo em mim mesmo que me fortaleço. Não é legal? Posso tudo em mim mesmo que me fortaleço. Porque em nenhuma dessas frases, embora todos falam que tem conceitos bíblicos, nenhuma delas inclui a dependência de Deus. Todas incluem autoconfiança, autossuficiência, autoestima, tudo alto, tudo eu, tudo eu. E ali eu estava num profundo deserto. É uma geração que não respeita os mais velhos, porque os mais novos acham que sabem mais que os mais velhos. Então é onde o filho chega para o pai e fala: velho, você não sabe de nada. Certo? É uma geração em que os alunos sabem mais que os professores. E acham que os professores são idiotas, estúpidos, que não podem ensinar mais nada. É a geração que desrespeita. É uma geração autoconfiante, desrespeitosa. E olha que legal esse texto de Romanos capítulo 12, verso 3. Diz assim: porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Olha ali: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Eu vou ler outras traduções aqui, Ana, pode deixar. Olha essa tradução. Olha, queridos, olha aqui. Para essa teologia humanista que a igreja de Cristo está vivendo, porque o que eu ouço nos púlpitos é empoderamento das pessoas. Eu ouvindo falar com as pessoas: você é tudo, confia em você, você é menina dos olhos de Deus. Tem uma música assim, eu falei: eu não quero essa música na minha igreja. Você é a menina dos olhos de Deus, você é vitoriosa, você é isso. E as mulheres, e a música é tudo para pôr para cima: eu sou vitoriosa. Porque está empoderando os crentes ali. E olha essa tradução: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor. Outra tradução: não se achem melhores do que vocês realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Não é contra aquilo que a gente vê na internet? Pensem com humildade a respeito de si mesmos. Voltando aqui para continuar: quando você se exalta, Deus te humilha.
E ele me humilhou. Parece que o prazer dele é me humilhar. E quando você se humilha, Deus te exalta. Não adianta dizer que você é humilde, mas não fazer nada que Deus manda fazer. Eu sou humilde. Sabe aquela história assim que a igreja resolveu dar para o pastor uma medalha de humildade. E o pastor prendeu a medalha na lapela e só ia para a igreja com aquela medalha na lapela do paletó dele. Tomaram a medalha do pastor. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Ele vai te dar graça no tempo oportuno. E eu tenho certeza que você está sentado aí, dá a impressão que está entrando por aqui, saindo por aqui, porque não tem nada a ver com você. Você deve estar pensando em alguém que é orgulhoso. Essa palavra é para fulano, devia estar aqui. Mas não eu. Já aconteceu? Pensa comigo se você é assim. Olha, se errar comigo, vai errar uma vez só. Errou comigo, erra uma vez só. Se é assim, eu já conheci pessoas assim. E uma pessoa que falou comigo, falou, olha, se errar comigo é uma vez só. Eu falei, você não erra com ninguém, né? E as pessoas te tratam do mesmo jeito. As pessoas falam para você, ó, se você errar comigo é uma vez só. E se Deus te tratasse, se te tratasse dessa forma, se você errar comigo vai ser uma vez só. Eu tive uma melhor amiga que falou comigo, olha, muito crente missionária, falou, eu aceito um erro da pessoa. Outro que diz assim, eu perdoo, mas eu não tolero. Eu perdoo, mas eu não tolero. Eu perdoo, mas eu não aceito. Ou então a pessoa chega e você já deve ter feito isso. Queridos, pensa comigo aqui. Se você fez isso já. Ô, meu irmão. Ou a pessoa, se eu fiz alguma coisa de errado com você, me perdoa. Se eu fiz, você já está dizendo, olha, eu não fiz. Mas se você acha que eu fiz, então me perdoa. É chegar e falar, meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Admita seus erros. Não precisa pôr esse texto, mas o próprio Jesus humilhou-se a si mesmo. Ele tomando forma de servo. Esse texto é glorioso. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele era Deus. Mas ele se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo. Isso está em Filipenses capítulo 2, verso 5 até o 10. Deus vai te exaltar. O texto de Isaías 61 não precisa também. O texto de Isaías 61 diz assim, e Deus vai, todo o teu opróbrio, toda a tua vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Ok? Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. E a internet vai lá e diz, você merece tudo que você tem, porque você é o cara. Você é demais. E se você, isso pregação, gente. Se você tem é porque você merece. Você é mais inteligente do que você pensa. Você é demais. Mas tudo que nós temos é mais do que nós merecemos. Lamentações 3,13 diz assim, que todos os dias de manhã eu merecia amanhecer morta. Como diz minha mãe, acordar morta. Mas Lamentações diz assim, se não fossem as tuas misericórdias, eu teria sido consumida hoje de manhã. É a misericórdia de Deus. E humildade é reconhecer que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Foi cantado isso aqui. Mas cantar é uma coisa e reconhecer a outra. Porque tem outras músicas que dizem, você é o cara. As músicas almáticas, né? Você tem valor. Tem a música... Ai, essa daí não, essa daí é dos traumáticos. Mas tem uma música mais nova. Qual que é o nome dessa música? Raridade.
Você é um cara, você é demais, para de chorar. Por que você está chorando? Você é uma raridade. Tem uma música que cantavam no metrô, cantavam em todo lugar, crente cantava, macumbeiro cantava, católico cantava, todo mundo cantava. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na casa de quem? A gente cantava essa música porque todo mundo sabia essa música. Segura na mão de Deus. Quem segura na mão de Deus? Qualquer um. Porque aquele que se exalta será humilhado. E nós temos que... Aleluia. Que tudo que temos e somos vem de Deus. E sem Deus eu nem respiro. Se Ele ficar invocado comigo, nem respirar eu respiro. E sabe os textos que eu mais gosto na Bíblia? Eu amo ver na Bíblia quando Deus diz que Deus ri. Você sabia quando Deus ri? Ninguém sabia? Você já leu o texto na Bíblia, que está escrito na Bíblia que Deus ri? Você sabia que Deus ri? Está escrito que Deus... Não é só Salmos não. Salmos tem, os profetas maiores tem, menores tem. Deus ri. Sabe quando Deus ri? Ele ri quando a pessoa diz que ele não precisa de Deus. Ele ri. É quando está escrito na Bíblia, eu acho que ele acha isso muito divertido, porque está escrito que ele ri. E se está escrito, não existe palavra vazia na Bíblia. Não tem palavra inútil na Bíblia. Quando alguém bate no peito e fala, eu não preciso de Deus, nem ligo. Quando a pessoa está dizendo que é ateu, que é não sei o quê. Queridos, para que eu vou seguir Leandro Carnal ou ver as postagens dele? Por mais inteligente que aquele cara seja, ele odeia Deus. Ele diz que é ateu e odeia Deus. Como alguém pode ser ateu e odiar Deus? O nome já é Carnal, com K. Leandro Carnal. Não é você não, Bê. Não é Ronaldo. É Leandro Carnal. Cara, ele é um filósofo que acha que é. E está escrito lá na Bíblia. Deus ri quando alguém faz isso. Você sabe qual a área da tua vida que você é arrogante? Então você precisa. Deus quer que você se conserte. Deus quer que você se converta. É esse cara aí. Ele é demais. Ele até defende alguns crentes. Ele é muito inteligente. Ok? Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Eu peguei todos os textos aqui. Provérbios 16, 18. Vou pegar lá com a Ana. Esse eu quero ler. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Bom, vou traduzir para você. Se você for soberbo, você está próximo de se arruinar. E se você tiver altivez de espírito, você está próximo de cair. O que é altivez de espírito? Nariz empinado. Não ouço ninguém. Pessoa de nariz empinado. Altivez de espírito. Que se acha, não precisa de ninguém. O soberbo, o arrogante. E o 18:12, Provérbios 18:12. Tá chegando lá, beleza. O coração do homem que se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Tem uma tradução que diz que não precisa pôr, tá? Está próximo de ser arruinado. Ou seja, como é que você vai ser arruinado? Você vai ser arruinado e o próprio Deus vai te arruinar. Como é que a tradução dessa palavra arruinar é prédio que vai ser quebrado pedra por pedra. Queridos, quando eu conheci a Igreja da Graça, eu ia para a igreja todas as semanas, várias vezes no dia. Todos os dias eu assistia o culto do missionário. Começava às 5 horas da manhã, meus filhos cresceram com aquele negócio entronizado. Estou seguindo
a Jesus Cristo. E todo dia, punha água em cima da televisão, ia para a reunião de libertação, expulsa e sai, e chegava em casa um dia tudo e sai. Eu vim para Campinas mandar todo mundo sair. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que eu descobri, mas demorou bastante. Com aquele sai. Demorou bastante, aprendi muito mesmo, vocês não têm noção. Mas sabe o que eu descobri? Que o diabo já tinha saído há muito tempo, desde quando eu comecei a mandar ele sair. E ele devia estar falando assim, mas eu já saí, por que você continua mandando fogo? E queima, e bota fogo, Jesus, e não sei o que e tal, mas eu já saí. Não era o diabo, era Deus que estava me resistindo. Às vezes não é o diabo que está operando na tua vida, é Deus que está resistindo a você. Porque Ele falou, vai cair pedra por pedra. Porque Ele arruína o soberbo. Vou contar 3 exemplos para você. Nabucodonosor era um imperador que chegou um dia no palácio dele, viu toda aquela grandeza, era um império, ele tinha conquistado muitas nações, ele era muito grande, e ele falou, eu sou demais. É só você ler lá, é muito linda esse texto em Daniel. Eu sou demais, olha o que eu conquistei, olha tudo, tal. Deus já tinha falado que ia destruir ele. Dali, deu uma doidura na cabeça dele, ele ficou 1 ano como um animal no campo. Deus falou que ia fazer isso. O cabelo dele cresceu, os pelos cresceram como de animal, cresceu tudo como de animal, as unhas cresceram como garra, e ele ficou como louco no meio do campo. Quando terminou o tempo que Deus falou que ele ia ficar assim, ele voltou ao juízo e voltou para o reino e falou, agora eu sei que o Senhor é Deus. Ok? Tem um outro exemplo de um cara, um jogador de futebol. E vocês vão saber de quem eu estou falando, principalmente os homens. Que ele falou assim, o dia que eu nasci, Deus estava de bom humor e falou assim, esse é o cara. Quem lembra quem é? Vocês não sabem? Romário. Quem lembra do Romário? Mas tem um outro jogador de futebol que ele tem cara de pobre. E eu amo ouvir as coisas que ele fala. Falei, tal, esse cara parece gente. Ele é demais. Ele é muito gente. Ele é muito gente, é muito legal. E é o cara que está em evidência sempre, sabe? Eu vou dizer o nome porque talvez vocês vão pensar um monte de outros nomes que tem também. Mas Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Ele mesmo gordo, ele jogou numa Copa e arrebentou. Por quê? Porque ele nunca foi dessa forma. Lucas 18, não precisa colocar, o fariseu e o publicano subiram para o templo juntos. O fariseu chegou lá e começou a orar, de Mulher Maravilha, né? Ele deve ter ficado assim. E ele orava, a Bíblia fala que ele orava consigo mesmo. Ou seja, ele não estava orando para Deus. Ele estava orando consigo mesmo. Tem tradução que fala, ele considerava consigo mesmo. Ó Senhor, eu graças te dou porque eu não sou como esse aí. Eu faço isso, faço aquilo outro. Ou mesmo ele estava dizendo assim, Senhor, como eu me orgulho da minha humildade. Certo? A humilhação só é imposta por Deus para abater o ego. E é Deus que faz. E eu vou dar um outro exemplo, Isaías 38. Vocês conhecem o rei da Síria? Chegou lá, o rei Ezequias estava governando. E tem toda aquela história maravilhosa que nós amamos tal. E o rei da Síria mandou dizer lá. E ele foi. Os homens de Israel falaram assim, não fala na nossa língua, fala na língua de vocês, para os nossos aqui que estão no muro não ouvirem. Aí falou, pois é na língua de vocês que nós vamos falar. Quem o teu rei pensa que é? Ele pensa que o Deus de vocês vai livrar vocês? Nenhum Deus de outra nação pode livrar ninguém. Você acha que o Deus de vocês vai livrar vocês? Não vai. Nem Deus pode com a gente. Nem Deus pode com a gente. Não tente lutar contra nós. Quem conhece a história?
Deus falou, não se preocupa. Não se preocupa, porque a tua luta é a minha luta. Ezequias chega e fala assim, Senhor, em nós mesmos, nós não temos força alguma. A gente veio buscar socorro no Senhor. Quantas vezes eu orei assim, Senhor, em mim mesma, eu não tenho força alguma. Eu não consigo. Eu vim buscar socorro. O que Deus fala? Não se preocupe, porque eu vou colocar um freio na boca dele e um anzol no nariz dele. Você quer saber o que significa com freio na boca e um anzol no nariz? Vou falar. Freio na boca, Deus fala assim, eu vou medir as tuas palavras e eu vou colocar um freio na tua língua. Pessoas que falam mal de você estão se metendo com o povo errado. Pessoas que falam mal de você estão se metendo com o povo errado. Eles estão se metendo com o pai violento, com o pai bravo. Estão se metendo com o pai bravo. E quantas vezes eu falei para o marido que era mal com a mulher, eu falei, ó, teu sogro é mau, hein? Teu sogro é violento. Teu sogro tem ciúme dela, hein? Cuidado, hein? Ou com a mulher que maltratava, ó, teu sogro é ciumento. Cuidado. Tá ouvindo? Você está ouvindo o que significa? Você não pode fazer nada, mas o teu pai pode resolver tudo. Você não tem força em si mesmo, mas você tem um pai que tem, e ele vem e te defende. Você não precisa se defender, o teu pai vem te defender. Foi assim com Senaqueribe. E sabe o que é um anzol no nariz? Sabe como se pesca peixe? Você sabe que com a vara de pesca não se pesca peixe que vem na horizontal, peixe vem na vertical. Se o peixe é pego pela boca, ele vem assim, de lado assim, certo? Na horizontal. Mas aqui Deus está falando, eu vou pôr um anzol no teu nariz. Assim, ó. Você vai, ó, Deus vai... E Ele sabe fazer, porque eu sei que Ele sabe. Ah, eu sei. Você vem na vertical humilhado. Não fique se gabando de ter amigo bandido. Não fique se gabando de ter arma de fogo. E não fique se gabando de ser grandão, de ser o cara. Comigo ninguém pode. Eu sou o cara. Vê que tem. Ó, vê que tem. Quem era maior do que Senaqueribe? Quem era maior do que Nabucodonosor? Ninguém podia com ele. Só vou colocar um freio, um anzol no teu nariz. Um dia nós estávamos tendo um batismo na fazenda, logo lá no começo, e foi o dia que o Du foi batizado, a Laura também foi batizada. E a mãe dela e o pai veio, aquela mulher era brava, falou, ela tá igual um leão, ela tá aí, ela veio para acabar com você, ela tá mal. Eu falei, não vou lá. Gente, veio orar comigo. Eu falei, Senhor, coloca um freio na boca dela e um anzol no nariz dela. Batizou de boa. Depois a mulher virou minha amiga. Eu não podia com ela. Ia ser um desastre lá. Tá certo? Então não se gabe de você achar que você pode alguma coisa. Eu sei que nada posso. Eu sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. E que eu dependo dele. Que sem ele eu faço estrago. Sem ele eu faço tudo errado, gente. Vocês já me pegaram alguns dias sem ele. E viram como eu sou para tal. Não precisa falar. Olha lá, ó, isso aí é terapia posição da Mulher Maravilha. E fala um monte de coisa que você é lá. Isso é demais. Quando eu completei 60 anos, eu estava no chão, chorando que nem uma condenada. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ok? Eu sou o cara, eu sou fera, eu nem preciso orar. Fala, nunca sai de casa sem orar. Nunca põe a mão no volante do carro sem orar. Nunca. Falei, cara, eu dirijo, cara. Eu sou piloto. Um dia a gente estava indo ali no matão. Falei, olha, cuidado.
aqui, eu tô na minha mão, eu tô no meu direito. Veio uma mulher sem direito algum e bateu, puf, na gente. A mulher estava totalmente errada. Bateu e não pagou. Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Em tudo que eu tenho, tudo que eu sou, dependo de Ti. E Deus é especialista em quebrar ego. Se Deus abateu o rei, Ele também abate o seu povo. E a humilhação só é imposta por Deus para abater o ego. Vou repetir, Deus não dá resposta. Olha isso, gente, você tem que saber disso. Deus não dá resposta para alguém que vai para a internet, para o Facebook, Instagram, dizendo, eu estou triste. Postando coisinhas lá. Quem já viu isso na internet? No Facebook tá, como está o seu humor agora? E coloca lá, tô triste, tô abatido, tô não sei o que lá. Deus não dá resposta para essas pessoas. Ele não dá, Ele humilha. Porque essa pessoa está dizendo assim, eu estou dependendo de alguém que me deu uma palavra aqui, mas eu não dependo de ninguém, eu não dependo de Deus. Você já ouviu algum crente falar, eu não dependo de ninguém? Já? Crente. Jeremias 19 diz para Jeremias, Deus fala assim, Jeremias, compra um vaso, vai no meio da praça, quebra o vaso, olha aqui o que Deus quer falar, e é importante porque Deus está falando com você, diz Deus está falando comigo. Sabe o que significa isso? Deus está falando assim, se Israel vier até mim e se humilhar, eles vão se quebrar na minha mão, mas se eles não vierem, não se humilharem, eu vou quebrar eles, e a minha mão é que vai quebrar eles. Olha o texto que eu quero que vocês leiam, isso tem que colocar, Mateus 21, 44. Está falando para o povo dele. Mateus 21, 44. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele que sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Ou seja, quer dizer o seguinte, olha para mim aqui. Se você for e cair aos pés de Jesus, você vai ser despedaçado. Mas se esta pedra, que é Jesus, cair sobre você, você vai ser reduzido a pó. Está escrito na Bíblia ou não está? É só a minha Bíblia que diz isso? Se você for por livre vontade e se humilhar diante dele, você vai ser despedaçado, como eu fui muitas vezes. Mas se você não for, você vai ser reduzido a pó. Não tem aleluias, né? Se até Jesus se humilhou, você acha que Deus vai tolerar a nossa arrogância, nosso orgulho, nossa altivez de espírito, nossa soberba? Se até o filho dele se humilhou, você acha que ele vai tolerar? Ou nos humilhamos, ou seremos quebrados por Deus? O orgulho é o palco predileto de Deus para quebrar o nosso ego. Você acha que ele vai ter dozinha? Lá em cima, o juízo de Deus começa por onde, gente? Por onde começa o juízo de Deus? Começa pela casa de Deus. O juízo de Deus que vem sobre o mundo, você acha que essa bandalheira que está aí pelo mundo, de aborto, de LGBTTT, não sei o que das quantas, você acha que essa bandalheira de corrupção, de injustiça, de impunidade, você acha que Deus não está vendo isso? Vai vir juízo sobre a terra, mas você acha que ele começa por onde? Ele começa pela igreja, e a igreja sou eu e você, e ele diz o seguinte, se você não vier por livre vontade, se humilhar diante de mim, eu vou te reduzir a pó, e ele faz isso para poder te salvar lá na frente. Que você não pereça, para que você não se perca, ele te reduz a pó. Ele sabe fazer e ele faz, ele vai te colocar depois disso. Se você se humilhar, ele te coloca numa posição de honra. Amém, Pietro?
2 anos sem receber um convite para pregar. Humilhada. Porque se eu pegasse um microfone, aquela mulherzinha ali, eu estava debaixo do pé dela. Humilhada, derrotada, sem lembrar de coisa alguma de vitória que eu tive na minha vida. Ontem, a hora que eu subi naquela igreja, eu falei, oh Deus, é só o Senhor, é só a tua misericórdia. Porque se eu subisse aqui antes, eu ia me achar. A hora que eu olhei tudo aquilo, só o Senhor. A glória e a honra pertencem ao Senhor de verdade, Deus. Tem um povo que vai para a igreja, mas está caminhando para o inferno. E eu vou falar um pouquinho de situações que você pode estar se orgulhando, se enganando, gente. Gente amaziada por vontade própria. Ou seja, gente que está na igreja amaziada e que não se casa. Porque os dois não querem. Porque às vezes tem um marido que não quer casar e tem a mulher que não quer casar. Ou então é para não perder a pensão alimentícia. A pensão que ganhava do marido. Mulher não casa porque não quer perder a pensão que ganhava. Vai ganhar o inferno. E vai ganhar a pensão. Gente que gosta de compartilhar escândalo de crente. Gente que tem a alegria de ver a queda dos outros. E você vai falando aí. Fala com quem está do seu lado. Não, eu não sou assim não. A pessoa tem que achar que você é do bem. Não, eu não faço isso não. Gente vendo pornografia de madrugada para se masturbar. Gente mandando foto nua para namorado. Gente, eu já tive cada experiência nesses anos de pastora, você não tem noção. Gente mandando foto nua para namorado, sem se arrepender, não se arrepende. Gente, toda essa lista aqui, eu dei de gente que não se arrepende. E vai tomar ceia. Numa boa. Para não te perder lá na frente, Deus vai te humilhar. Ele te trata e Ele usa uma tesoura de poda desse tamanho para podar os galhos que não servem mais. E se você, olha isso é terrível, eu quero que você ouça. Se você não sente mais vontade de se arrepender, porque eu olho para as carinhas de vocês e falo, guti, todos assim, como minhas ovelhinhas, elas são tão fofinhas. A Dirce manda uma ovelhinha preta para mim, eu já mandei para vocês, aquela ovelhinha tão guti-guti. Eu olho para vocês, é assim, guti-guti, assim e tal. Mas Deus conhece seu coração, e se você não sente mais vontade de se arrepender, você está caminhando para ser cauterizado. E quando isso acontece, sabe o que é ser cauterizado? Existe um cauter, eu já fiz cauterização no útero. Quando o cauter é aquele objeto que ele é bem incandescente, é como se fosse fogo, o próprio fogo tal, e ele é colocado no lugar que está infeccionado. E onde aquilo é colocado, aquilo queima, a pele toda queima. Mas ali fica sem sentido mais, você não sente mais aquela pele. Quando fiz cauterização no útero, eu sentia sair fumaça pela minha boca e pelo meu nariz. De churrasco. Carne assada. Certo? E quando você está caminhando para isso, e quando isso acontece, quando você não sente mais vontade de se arrepender, o certo vira errado e o errado vira certo. Amém? Você não se sente mais condenado. Tudo para você está certo. Você acha... Agora, o Ronaldo ontem falando de uma igreja que nós conhecemos o pastor lá em São Paulo, ouvimos falar, muito famoso, que ele abriu literalmente para a igreja dele ideologia de gênero. Ele vai começar a colocá-los nos ministérios. Tinha 2.000 membros, passou para 800. Mente cauterizada. Não acha mais errado. Não é bem assim mais. Isso é quando você está sendo cauterizado. Todos os que querem te humilhar serão humilhados se você se humilhar diante do Senhor. Se alguém quer te humilhar, quer pisar em você, quer te envergonhar, quer te defraudar, vão ser humilhados, porque Deus, o próprio Deus, vai humilhá-los e vai colocar dupla honra em você. Mas antes, é você que tem que se arrepender. Então, como eu me livro? Como eu vou me livrar do orgulho? Da altivez de espírito, gente, nem de brincadeira façam isso. Porque quando a gente está junto,
É uma diversão a gente brincar, né? Quando nós estamos juntos, é só de brincadeira eu vou ser um pouquinho orgulhosa. Certo? Nem de brincadeira façam isso. Como você vai se livrar? É como os alcoólicos anônimos. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos? Não, esse não é o primeiro. Esse é o último. Primeiro, reconhecer que você é alcoólatra. Primeiro, reconhecer que você é orgulhoso. E eu vou falar para todos vocês agora. Vamos lá, vocês vão entender. Você é orgulhoso ou você é uma orgulhosa? Se você falar, não sou, é porque você já é. Ok? Nós nunca conseguiríamos matar o orgulho de uma vez para sempre. Nunca. Todos os dias. Eu vou diante do Senhor. Deus, me ajuda a viver em humildade. Me ajuda a viver esse dia em humildade. Se em algum momento eu fui orgulhosa nesse dia, me perdoa. E se eu defraudei alguém, se alguém ficou magoado comigo, me ajuda. Porque às vezes desce travada aqui, mas me ajuda a ir lá e pedir perdão. Eu quero orar com vocês. Mas antes dos meninos virem aqui, eu quero orar. Você que sabe que você precisa se colocar diante do Senhor antes que o Senhor te abata. A mulher que humilha o marido que humilha a mulher. Eu terminei um trabalho com uma pessoa, uma mulher, que ela falou para o marido assim: eu ultrapassei um pouquinho o horário, mas nós vamos orar já. Ela falou para o marido assim, antes de casar, ela falou, eu trabalho fora, mas nunca conte com o meu dinheiro. Eu vou trabalhar para mim, para ajudar meu pai e para me cuidar. Nunca conte com o meu dinheiro. Hoje ela tem filho, o marido ganha bem, graças a Deus. E eu falei, e aí, como é que é? Ela falou, não, eu ganho dinheiro, me sustento meu filho e ajudo minha mãe. Falei, sim, mas e como é que é a vida de casado de vocês, intimidade? Não gosto. Falei, mas você arruma a casa? Falei, não gosto de cozinhar, de lavar, de passar, porque no dia que eu casei, a mãe dele falou para mim assim, nunca faça nada para ele. Porque o meu marido não fazia nada, então eu ensinei ele a fazer tudo, ele sabe fazer tudo. A sogra falou para ela, não faça nada. Eu falei, coitado, ele casou com a mãe dele, o que ele tem de lucro nesse casamento? A mulher dele não precisa dele nem para sustentar, nem para nada. O que é isso, gente? Orgulho, Deus abate. Aqui todo mundo vai fazer alguma coisa. E ai de quem não fazer, porque eu também trabalho. Tem o jeito. E tem quando você vai descobrir se envolveu orgulho, altivez de espírito, arrogância e soberba ali. Porque se foi, eu não preciso corrigir, porque Deus te alcança. Deus vai te pegar, como me pegou muitas vezes. Muitas vezes. E Deus quer que nós sejamos uma igreja que vivamos em humildade, em quebrantamento o tempo todo, reconhecendo que tudo vem dele, tudo é para ele e tudo nós dependemos dele. E antes dos meninos virem para cá, eu vou orar, assim que eles vierem, eu vou orar. Mas eu preciso terminar assim. Só por 1 minuto eu vou pedir que você se ajoelhe e que você vá diante do Senhor. E logo em seguida eu já chamo os meninos para cá. Se ajoelhe diante do Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Salmo 139 fala, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. Sonda-me, Senhor. Sonda-me antes que ele venha e te arruíne pedra por pedra. Só por 1 minuto. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Nós queremos, como corpo, nos humilharmos diante do Senhor e clamar que tu nos sonde e veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Enquanto você continua um pouquinho só mais aí, eu vou pedir que os meninos venham.
Meu querido, isso deve ser uma preocupação constante, não de ficar preocupado, mas de se manter em humildade diante do Senhor, se quebrantando continuamente e reconhecendo que o trabalho que você tem é por causa dele, a família que você tem é por causa dele, até a vida, o ar que você respira é só por causa dele. Senão você já teria morrido há muito tempo. E quantos livramentos de morte você pode se lembrar que teve? Mantenha a nossa igreja, Pai, quebrantada, para que não levantemos mais o nosso nariz como igreja, achando que somos alguma coisa em nós mesmos. Eu sei que sem o Senhor de verdade, eu sou terrível, Pai. Eu sou horrível. Que todos nós passemos para aqueles que vão chegar essa consciência. Que todos nós passemos essa consciência de humildade. Pai, eu abençoo cada pessoa aqui e peço que o Senhor continue trabalhando no coração, que o inimigo não possa roubar a semente que foi lançada neste solo do coração dessa pessoa. E que essa pessoa se mantenha em humildade. Porque o Senhor vai exaltá-los no tempo oportuno. O Senhor exalta o humilde. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Mas o Senhor abate. O Senhor corta pelo pescoço o arrogante, destrói pedra por pedra. Queridos, nós podemos ficar de pé. Quem quiser ficar de pé, nós vamos cantar essa música. Já estamos encerrados. De ti